Oiê! Eu não sei se dá pra ver muito bem, mas o meu objetivo é mostrar aqui, ó. Tem 2 botões de rosas bem lindos. No final do vídeo eu vou colocar um vídeo delas durante o dia. Na segunda-feira eu pedi pro plano espiritual mandar, pro universo, pro plano espiritual, mandar um cenário com rosas. Porque eu tenho uma memória afetiva que envolve flores e eu gostaria de falar sobre elas. Eu lembro que quando a gente era pequeno, a dificuldade financeira era muito grande, mas o meu pai presenteava a minha mãe com um buquê de rosas vermelhas no dia do aniversário do casamento. Então, em dezembro, lá no dia do aniversário do casamento, chegava ele com aquele buquê de rosas vermelhas. E aí, durante os processos da minha vida, teve um momento em que aconteceu uma situação bem dolorosa, bem triste. Eu fui assaltada e o mocinho veio com uma arma e colocou a arma no meu estômago. Eu não conseguia tirar a ideia daquela arma da cabeça. Eu não conseguia tirar a imaginação daquela arma, a visualização, aquela cena, aquela sensação. E aí um dia me veio assim, acho que eu vou colocar, saindo daquele objeto, um buquê de flores. E deu certo. A cada dia que vinha aquela imaginação, a cada dia que vinha aquela sensação daquela arma, aquela angústia, aquela adrenalina, eu logo imaginava aquele buquê de flores saindo. E aos poucos aquele buquê de flores foi tomando conta daquela arma e tomando conta da mão do moço. Até que, de uma forma natural, com muito exercício, com muito treino, aquilo foi sumindo da minha memória. Passado um tempo, eu tive uma dificuldade com uma vizinha no prédio. E eu tentava todos os tipos de diálogos possíveis e imagináveis. E não rolava, não dava certo. Aí o que eu comecei a imaginar? Comecei a imaginar que eu chegava na porta do apartamento dela e entregava um buquê de flores. Um buquê de flores, um buquê de flores, um buquê de flores. E as oportunidades de soluções foram surgindo. Até que um dia eu pensava assim, ela tem que sair daqui, ela tem que mudar de prédio. E aí um dia eu fiz assim, por que eu tô pensando que ela tem que mudar de prédio? Por que eu não posso mudar de prédio? Por que eu não posso desejar ir para algo, para outro lugar? E assim aconteceu. Passe de mágica? Não. Recursos e estratégias. E aí eu me dei conta que muito provavelmente o meu inconsciente utilizou essa estratégia das flores já vindo daquele aprendizado da memória da experiência que eu tive vendo o meu pai presentear a minha mãe no dia de aniversário de casamento. Então ele não tinha uma condição financeira para joias, mas ele entregava aquele buquê de rosas e ele tinha um sorriso naquele rosto que vocês não fazem ideia. Talvez até, e o engraçado é que a minha memória não ficava olhando para minha mãe recebendo as flores, mas sim olhando para o meu pai entregando. Isso talvez tenha a ver comigo, porque eu gosto mais de entregar e dar, talvez até do que receber. Isso é um tipo de amor e que tudo bem. É interessante a gente conhecer, isso é autoconhecimento. Então veja que nesse momento aqui de reflexão eu trouxe várias possibilidades aí para a gente pensar sobre as estratégias e alternativas que nós temos diante das memórias afetivas, sejam elas saudáveis ou estejam elas nas nossas sombras. De que forma que nós podemos lidar com elas, mas nenhuma vai ser assim, num passo de mágica. Todas elas vão exigir de nós um certo nível de sensibilidade, de aceitação, de acolhimento, de cuidado, de olhar para si mesmo, de autocuidado, de conhecimento, para ver o que faz sentido para a gente. E aí fecha com aquele... Tem um trechinho que diz assim, que sempre fica um pouco de perfume
nas mãos que oferecem flores, nas mãos que oferecem rosas, sempre fica um pouquinho do perfume, né? Então vou deixar um pouquinho para vocês aqui do meu jardim. Eu digo meu porque na verdade é da mãe e da tia, né? Mas aqui tem o jardim que eu denominei, eu dei o nome, tem uma plaquinha. O jardim é Zoraide e Otávio Carli. Vou colocar aqui. Que são os meus avós paternos, né? Aqui tem o nosso pé de jabuticaba, que era um pé de jabuticaba tão sonhado, meu e do meu pai, e de todos nós, mas assim, eu e ele a gente ficava babando aqui, e ele tá crescendo, né? Tem uma orquídea aqui que eu ganhei no dia do meu aniversário, alguns anos atrás, o pé de acerola, que se foi no mesmo ano que o meu pai, ficou a memória, e tem a horta, aqui é a horta, e na horta também tem o nome, Horta Dorvadã. Dorva é Dorvalina e Dan é o apelido do meu avô João. Isso são os meus avós maternos. E aí tudo para dizer que essas rosas eu entendi que foram um presente do universo para mim, nessa data em que eu vou comemorar 51 anos. Então eu compartilho um pouquinho com vocês do meu presente que veio do universo para esse jardim aqui. E desejo que fique um pouco de perfume nas mãos de todos nós.